Se inscreva no canal Vida Revista, ative o sininho e compartilhe. Obrigado! O estresse e a ansiedade têm sido grandes desafios pra gente agora. E é por isso que nós estamos aqui hoje com o terapeuta Marcos Vinícius, que vai trazer um pouquinho pra gente da medicina indiana e dos caminhos que ela tem a trazer pra gente. Porque a medicina tradicional tem nos ajudado muito pouco com soluções, porque ela fala de remédios, ela só consegue olhar o ser humano por partes. Já a medicina indiana, ela considera o ser humano como um todo, e ela considera em especial o efeito das emoções. Marcos, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Fala um pouquinho pra gente do sistema da medicina indiana, para quem está conhecendo pela primeira vez. Bacana. O Ayurveda é um sistema tradicional indiano de saúde, né? O sistema de saúde mais antigo do mundo. Também, né, vivo já há mais de 5.000 anos, né, que se tem documentado. Diferente de muitas tradições que às vezes somem em algum momento na história, né, da humanidade, o Ayurveda está vivo, passando de pai para filho, né, de professor para discípulo, há 5.000 anos. Né? Então, nos últimos 5.000 anos vem dando certo. Né? Então, a gente que tem juízo, a gente busca entender um pouco mais. Por que é importante falar isso? Porque a gente gosta do Ayurveda não é porque é indiano ou porque é ancestral, mas na verdade o Ayurveda ele é um conjunto de textos de grandes seres, né, que passaram aqui na Terra e que descrevem literalmente como a vida funciona, como são as leis da vida, como funciona a natureza e qual que é a melhor forma da gente lidar com essas leis. Né? Então se a gente tem conhecimento e também tem juízo, tem discernimento, a gente segue essas leis e tem saúde. Estar em harmonia com essas leis é ter saúde, e qualquer atrito que é gerado pelas nossas ações, pelos nossos hábitos, perante essas leis, gera o que a gente conhece como doença. Né? Então a gente segue porque realmente está tudo ali. Né? A gente, com essa consciência, a gente consegue ter uma saúde e longevidade, que é o grande objetivo do Ayurveda. Com certeza. E eu sei alguma coisa bem por alto, então a medicina indiana, ela divide a gente em 3 tipos metabólicos, é isso? Na verdade, é um pouco mais que isso. O que é dito pelos textos é que no momento de criação do universo, os elementos, né, os 5 elementos, terra, fogo, água, ar e o éter, eles por afinidade eles se juntaram, e tudo que a gente conhece na natureza é um conjunto específico dessas 3 forças que surgiram a partir da junção dos 5 elementos. Então a junção do fogo com a água surgiu Pitta. Da junção da água com éter, do ar com éter, surgiu Vata, né, que é o movimento, e da junção da terra com a água surgiu Kapha. Então tudo que a gente conhece, tanto nós, humanos, como todos os outros reinos, é um código específico de Pitta, Kapha e Vata. E aí eu posso ter predominância de uma força dessas, ou de 2, ou até 3, que são casos mais raros, mas também pessoas que têm essas 3 forças meio que em sintonia, na mesma quantidade, a gente pode falar. Quais são as características mais ou menos de cada uma? Então, Vata é o movimento. Vata é tudo aquilo que é movimento na natureza. Então, nas pessoas que têm predominância de Vata, geralmente são pessoas que têm um corpo mais sutil. Vata é leve, é seco, é frio. Então, essas pessoas geralmente têm um corpo mais frio. Tem a tendência de ter securas com mais facilidade, tanto secura na pele, quanto secura, por exemplo, nos olhos, nos intestinos. Vata também é móvel. Então, pessoas que têm um excesso de Vata, e a gente está falando de desequilíbrio porque é a forma mais fácil da gente perceber, né, essas forças nas pessoas é através da doença, porque se está funcionando em harmonia, a gente não percebe, só tá tudo bem. Né? Então um Vata em desequilíbrio pode gerar então excesso de atividade mental, que vai gerar uma insônia, vai gerar excesso de desgaste físico. São os famosos ligados nos 220. Exatamente. Tipo eu. Isso. Mas também, por outro lado, assim como você também, Vata, como virtude, né, atributos positivos, Vata, essas pessoas que têm mais Vata são pessoas mais sutis, pessoas mais... têm uma sensibilidade maior, né? Geralmente é aquela pessoa que chega num lugar e fala, nossa, mas que energia maravilhosa nesse lugar. Então são muito artistas, criativos, né, adaptáveis a lugares diferentes, ambientes diferentes. E o Pitta? Pitta é a junção do fogo com a água. Então os Pittas geralmente têm essa tendência do comportamento e também fisicamente tem mais fogo. Tanto fogo no sistema digestivo, ou seja, sentem mais fome,
né? Tem mais fogo também nas atitudes, né? Às vezes em desequilíbrio pode ser um pouco mais agressivos. Né? Tendem emoções mais acaloradas. Exatamente, as paixões excessivas, a intensidade, né? Então Pitta é quente, é mais leve também. Pitta é levemente oleoso, então geralmente pessoas que têm predominância de Pitta, especialmente na adolescência, costumam ter mais espinhas, né? As mulheres nos seus períodos menstruais costumam ter a chamada TPM, né? Mas a gente costuma separar um pouco a TPM daquele comportamento mais agressivo, da cólica, por exemplo, que tem uma coisa mais a ver com Vata, e esse comportamento mais emocional, quente, tem mais a ver com Pitta. Né? Então Pitta é o fogo, é o sol, queima e esquenta. Entendi. Né? Olha, é um processo de autoconhecimento pra você, né? Você deve estar assim já, ai, mas qual será? Aí eu tô me identificando com esse, não com aquele. E o último, Kapha, pra quem não se achou ainda? Kapha é a terra com a água, então Kapha ela traz essa energia restaurativa da lua. Né? Kapha é tudo aquilo que é lubrificação na natureza. Então, por exemplo, em nós, Kapha está no líquido sinovial que fica entre as articulações, né? Que diminui o atrito. Kapha é responsável por diminuir o atrito da vida. Né? Por exemplo, assim, pessoas que têm uma predominância de Kapha, geralmente são aquelas pessoas apaziguadoras, né? Então às vezes tem um Pitta super apaixonado, né? Brigando com o Vata, que tá muito aéreo, e aí vem o Kapha, é aquele que vem cá, me dá um abraço aqui, vamos conversar, né? Eu tô brincando falando um pouco sobre personalidade, mas de fato os doshas, né? Que são essas, assim como a gente chama essas três forças, que significa aquele que decai, né? Os doshas, eles na verdade têm um efeito no corpo, especificamente no corpo, mas que acaba gerando um efeito na mente também. Então é comum ver personalidades assim como eu tô falando, mas tá isso tudo no corpo. Então, por exemplo, Kapha são pessoas que têm mais estrutura, têm os ossos mais largos, têm a tendência a ter obesidade também, se for o caso, né? Ou até diabetes. Geralmente são pessoas que têm dificuldade de acordar cedo, né? Porque é um momento do dia onde Kapha está predominando, né? Entre as 6 e as 9 da manhã na natureza. Então são pessoas que têm dificuldade de acordar nesse horário, às vezes têm dificuldade de fazer uma atividade física diária, e é exatamente isso, né, que a gente trabalha no Ayurveda, entendendo quais são os atributos que estão na pessoa em excesso e que estão de alguma forma prejudicando a pessoa. A gente cria então estratégias de alimentação, de estilo de vida, para contrapor esses atributos. Então se eu sou um Kapha que tem dificuldade, tô ganhando peso muito rápido. Tô com dificuldade de fazer atividade física diária, né? Tô com diabetes às vezes, problemas respiratórios, né? A primeira coisa é a gente olhar qual que é o contraponto. Então é começar a fazer uma atividade física, ter um pouco mais de fogo no sistema, que é o que falta para Kapha. Kapha é frio, Kapha é estável, então a gente precisa dar movimento, a gente precisa botar um pouco mais de fogo. E é assim que o Ayurveda trabalha, né? Com essa ideia de balancear aquilo que está em excesso na pessoa. Tá ótimo. E fala um pouquinho pra gente desses recursos terapêuticos do Ayurveda, por exemplo. Então você tem tem uma relação de alimentação com cada dosha, você falou de massagem, essa nossa conversa. Que recursos a gente tem quando a gente pensa na medicina indiana? O Ayurveda ele é um sistema completo de saúde, né? Então muito do que a gente conhece hoje com cirurgia, obstetrícia e vários outros ramos da medicina moderna parte do Ayurveda. Mas eu posso, além, né, das massagens e também das plantas medicinais, da alimentação, o Ayurveda vai trazer, na verdade, o que a pessoa precisa, né? Então, às vezes para algumas pessoas, fazer massagens periódicas é um sinal de longevidade, principalmente para os Vata, por exemplo. Vata é seco. Então, passar óleo com uma frequência mais constante é algo que vai não deixar esse Vata se agravar muito no seco. Então a pessoa vai ter maior qualidade de vida, vai ter uma vida maior. Então para essa pessoa massagem frequente é melhor. Para outra pessoa, por exemplo, Kapha, que é muito estável, atividade física, mais uma vez diária, é algo que vai, de alguma forma, equilibrar tudo aquilo que falta em Kapha. Para o Pitta, por exemplo, ter um comportamento mais resfriante, assim, né? Um comportamento mais estável, procurar trabalhar mais essa questão interior e também se alimentar de coisas mais frescas, mais verdes, né? Por exemplo, o suco verde. São coisas que vão, de uma forma geral, equilibrar tudo aquilo que Pitta pode estar em excesso, mas o Ayurveda ele vai trabalhar com massagens, com plantas medicinais, com alimentação,
e é o que eu, né, a minha maior especialidade, inclusive, né, a questão das plantas medicinais e também alimentação. Mas existe uma infinidade de ramos que podem hoje ser praticados por terapeutas e outros não, né? De acordo com as nossas leis, alguns outros apenas médicos, né? E pessoas que têm alguns níveis, graus de certificação para fazer. Né? E normalmente a medicina indiana ela vê a ansiedade de que maneira? Especificamente a ansiedade seria o desequilíbrio então de vata, é isso? Sim. Ansiedade hoje, pra gente entender isso é importante a gente saber assim, a partir dos nossos comportamentos, né, tudo que a gente faz, que a gente se alimenta, o estilo de vida que a gente tem, as emoções que a gente sente, isso vai ter uma influência direta na saúde física. Então a gente pensar o mundo que a gente vive hoje, que é um mundo que cobra da gente cada vez mais movimento, dinamismo, tecnologia o tempo todo, estímulo o tempo todo, tudo isso agrava a vata. Então, de forma geral, todo mundo tem um pouco mais de vata, né? Tem um agravamento, né, excessivo de vata de alguma forma. Então, a ansiedade, ela parte, essa ansiedade generalizada, a gente pode falar, parte principalmente da forma que a gente vem conduzindo a vida hoje. Né? Então, esse excesso de estímulo, esse excesso de movimento, esse excesso de fluxo mental, a não educação de entender a importância do silêncio, né? A gente não perceber essa importância da gente estar em silêncio, da gente ter estabilidade mental, a gente não aprende isso na escola, né? A gente às vezes precisa passar por um desequilíbrio para aprender sobre isso. Tudo isso, né? Trânsito excessivo, tudo isso vai aumentando, vai agravando o vata e aí um momento isso explode mesmo, como uma ansiedade ou ataque de pânico. Mas isso vai ter uma ligação que vai desde os intestinos, que pode começar ali desde o intestino preso, até um problema mais grave do sistema nervoso central, como Parkinson, Alzheimer. Tudo isso tem a mesma raiz. Né? Então, a ansiedade, tudo isso que eu disse, tem essa mesma raiz. É importante, essa visão do Ayurveda é importante a gente perceber que às vezes o intestino preso vai ter uma ligação lá com o Alzheimer na velhice, por exemplo. Sim, sim. E de uma maneira geral, pra quem tá assistindo a gente agora, que fala assim, eu sou o sofredor da ansiedade, meu Deus, me dá alguma dica pra eu sair daqui com alguma coisa. O que você poderia dizer de uma dica pra gente dar uma cereja do bolo pra eles? Ansiedade, a primeira coisa assim pra gente observar essa ansiedade é a gente aprender a respirar, né? Então a respiração, a ansiedade geralmente ela parte de um padrão de pensamento, né? Então às vezes a pessoa se apega em algum padrão de pensamento e aquele pensamento vai gerar, né, uma aceleração na respiração, que vai gerar um comportamento ansioso. E a gente costuma falar que tem duas formas de a gente dissolver esse padrão de pensamento. Uma é realmente parando, meditando e dissolvendo, sei lá, às vezes fazendo uma visualização ou fazendo uma meditação silenciosa, você vai dissolvendo esse padrão de pensamento e naturalmente a respiração vai se acalmando e a pessoa volta ao centro. Ou simplesmente você pode parar e botar toda a atenção na respiração e começar a respirar devagar, com profundidade, e isso vai dissolvendo também esse padrão de pensamento. Então, para uma crise de ansiedade, a respiração talvez seria a melhor prática ali, né, pontual. Mas isso tem a ver com uma série de comportamentos. Desde aquilo que a gente está comendo, né, por exemplo, o consumo excessivo de café, que é algo que está muito na nossa cultura, né? Não quer dizer que o café é ruim, né? Pelo contrário, o que não é bom é o hábito diário de tomar café. E pra gente, na nossa cultura, isso é algo que às vezes até dói no coração das pessoas. Não, várias vezes por dia, Várias vezes por dia. Porque o café, ele tem essa... ele acaba agravando o vata e ele é muito secante. Então ele vai secando as nossas reservas de energia, né? Então seca a reserva de energia, naturalmente esse excesso de estímulo, essa vida já agitada aumenta o fluxo mental, a gente fica ansioso e depois fica exausto. Geralmente isso acontece, né? Excesso de atividade mental e aí a energia cai. E a maioria das pessoas, quando a energia cai, faz o quê? Toma mais café. Toma mais café. E aí vai aumentar isso mais ainda e isso tem uma ligação direta com imunidade, né? Então, esse conjunto de coisas que vai desde, às vezes, o café excessivo... Chocolate entra nessa regra? Não especificamente dessa forma.
né? Mas tudo aquilo que gera um comportamento, um hábito vicioso, às vezes aquele excesso de doce, aquela necessidade de doce, tem uma raiz também nesse mesmo lugar. Porque o doce, ele traz uma sensação psicológica de aterramento, né, de calma. Então, o nosso instinto animal, mesmo quando a gente está com um pensamento acelerado, a nossa intenção é passar isso. Então eu vou querer comer algo doce, ou então carboidrato, coisas pesadas, né? Mas se a gente tem conhecimento, sabe qual é o bom doce, qual o melhor momento para comer aquele doce que vai realmente trazer esse aterramento, quando a gente tem conhecimento de entender que os meus hábitos diários é que estão me levando a ter esse comportamento ansioso, e a gente reverte isso, a gente tem consistência, né, nessa questão da ansiedade. Sim. E tem algumas plantas que podem nos ajudar de uma maneira geral? É óbvio que eu estava até conversando com ele antes, e a medicina Ayurveda, ela considera o indivíduo realmente particular. O tratamento ele é muito individualizado. Inclusive o Marcos, ele faz atendimento online, vocês vão ficar com os dados dele da rede social, e vocês podem procurar para ter esse atendimento individualizado. Mas Marcos, o que você acha que de uma maneira geral tem algumas plantas que podem nos ajudar? Sim, geralmente pessoas com esse grau de ansiedade às vezes têm muita dificuldade de dormir, né? Então aquele chazinho de camomila da vovó, né, chá de erva doce, são coisas que ajudam a acalmar. Mas de forma geral, acredito que o melhor efeito, assim, o que eu vejo que tem o maior efeito nas pessoas são as massagens. É o uso dos óleos, principalmente o óleo de gergelim, que é o óleo mais nutritivo que existe, mas é um óleo quente, né? Então pessoas, por exemplo, que têm o tipo mais pita, são pessoas mais quentes, tem que tomar cuidado um pouco com o óleo de gergelim. Mas de forma geral, essa massagem relaxante, isso vai trazendo esse aterramento e nutrindo o corpo de uma forma mais orgânica, mais saudável, e isso traz mais consistência. Para vata, para ansiedade, a palavra-chave é consistência nos hábitos, né? Então, fazer massagem regular, ter regularmente um momento de estar em silêncio, especialmente no começo do dia, né? Observar a digestão. Geralmente essas pessoas que estão mais ansiosas têm a tendência de ter uma digestão que gera muitos gases, então acaba de comer, tá com a barriga estendida. Então observar como é que está a digestão, o intestino preso também. Então tudo isso está te mostrando, o corpo está mostrando para a pessoa que tem alguma coisa que está em desequilíbrio. Se a eliminação não tá boa, a gente não tá bem. Não está bem, né? A gente precisa de nutrição adequada. Então para isso eu preciso ter um fogo digestivo para metabolizar o alimento, absorver aquilo. Aquilo que meu corpo não precisa do alimento precisa ser eliminado. Então, se minhas eliminações, né? Eliminação a gente está falando de intestino, de bexiga, de suor, de menstruação. Se isso não está acontecendo, isso está sendo retido de alguma forma para o corpo, e por vida isso é uma espécie de envenenamento, né? Então, eu costumo falar de 3 pilares, né? Uma forma boa, né? Uma dica também para você, assim, né? Para perceber como é que tá a sua saúde, é você perceber como é que tá a sua digestão primeiro, especialmente 2 horas depois que você come. Sua digestão tá leve, tá tranquila, você tá com a mente clara, tá feliz, ok. Se não, tem gases, peso, sono, preguiça, tudo isso tá te mostrando que não tá legal, né? Eliminação de forma geral. O ideal é a gente ir ao banheiro, o intestino funcionar pelo menos uma vez por dia, e no máximo 2 vezes por dia, com uma regularidade, né? E o sono adequado, o sono durante a noite, que pro Ayurveda não tem a ver com horas de sono, mas tem a ver com o tempo onde a gente está descansando enquanto a lua está ali de fora. Um relógio biológico. Um relógio biológico. Então o nosso corpo tem essa relação íntima com o movimento do sol e da lua. Então quanto mais próximo disso, ou seja, quanto mais próximo do pôr do sol a gente dormir, que é um grande desafio pra gente hoje, né? Mas tendo isso em mente, quanto mais próximo do pôr do sol a gente dormir e quanto mais próximo do nascer do sol a gente acordar, mais equilibrado com a natureza e mais saúde e longevidade a gente tem. Perfeito. Marcos, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, você que quer se aprofundar, o Marcos tem um curso que chama O Poder das Plantas. Vai ficar disponível no link da descrição. Acessem. E muito, muito obrigada, Marcos. Obrigado. Até os próximos vídeos aqui no canal Vida Revista. Se inscreva no canal Vida Revista, ative o sininho e compartilhe. Obrigado!